Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Masque TV Podcast, o podcast que você quer ver. Não sei se você já conhece os nossos episódios. Nós estamos aqui para falar de qualidade, de segurança no trabalho, de meio ambiente, de saúde, de sustentabilidade. A ideia desse podcast é trazer informações relevantes, experiência de profissionais que vivem na área, que possam, de uma certa forma, agregar na sua carreira, agregar nos projetos que você está desenvolvendo. É um prazer, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Masque TV Podcast. Hoje eu trouxe uma pessoa que, para mim, ela é uma inspiração e uma grande trabalhadora e uma grande parceira. Ela é presidente do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, o IBAS, e depois eu vou falar do currículo dela, eu vou falar de tudo que ela tem feito para a sustentabilidade e para o meio ambiente, mas aqui comigo hoje está Sônia Manastan. Sônia, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por estar aqui do meu lado falando comigo hoje sobre sustentabilidade, sobre carreira, sobre o meio ambiente, sobre o IBAS. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido amigo, porque tantos anos juntos, né? A gente nessa jornada É uma jornada, pelo... não é? É verdade. Se passaram mais de 20 anos, né, Sônia? Hoje o tema meio ambiente, sustentabilidade, está até na moda, né? Todo mundo fala, tal, mas quando nós iniciamos era difícil, Era né? Era difícil. difícil porque a gente meio que pregava no deserto. É verdade. E então nós temos uma jornada aí muito bacana, mas justamente por isso, né? Abrindo caminhos, abrindo cabeças. Eu eh, aproveitei o podcast porque era um veículo de comunicação que muita gente está usando. Eu sempre falo, eu estou aqui enquanto não for cancelado ainda. A hora que for cancelado, né, nós tá assim agora, né? não tá. Tá. E aí o Mask TV ele traz essa ideia de falar um pouquinho de meio ambiente, falar um pouquinho da segurança do trabalho, da saúde ocupacional, da qualidade, recursos humanos, mas sempre com a visão de algum profissional que está na área atuando. A ideia sempre é, tem alguém assistindo ou ouvindo, então será que a informação que a Sônia está trazendo é relevante? Será que ela vai contribuir no desenvolvimento que eu estou tendo na minha carreira ou num projeto que eu estou fazendo nesse momento? A ideia é essa. Então eu converso com as pessoas por 30, 40 minutos, a gente divide vários temas e assim, para mim é uma honra e para a gente já destravar, Sônia, quem foi, quem é, como que você fala um pouquinho da Sônia para todo mundo? Bom, eu sempre acho difícil falar sobre si mesmo, né? Uhum. Eu acho que a nossa história tudo que a gente realiza vai contando um pouco da gente. Nós falamos há pouco aí de a importância de construir uma reputação, né? E aí são 40 anos dentro de... Que aquele tempo a gente começava cedo, né? No meu tempo a gente começava muito No cedo. meu também. Mas sendo 25 anos desses 40 já nesta área, falando de meio ambiente, falando de processos sustentáveis, isso, mas em todas as visões, não só na questão ambiental, Você é né? Mas paulistana? eu sou paulistana da Gema mesmo, da Moca, né? Me sou Porra, da meu. Moca, me sou da Moca, É honra meu. verdade. E hoje estou aqui já há alguns anos aqui na área mais central, né, na região da Paulista, mas né, aí eu falo, a gente sai da Moca, mas a Moca não sai da gente. E então ainda tem todas as minhas relações lá. Então me considero uma paulistana mesmo daquelas da Gema, né, por tá aí num Quando bairro que tão tradicional. Quando que você entrou no mercado profissional e olhou para o marketing, que era uma das carreiras mais promissoras que você tinha, e depois começou a migrar para meio ambiente? Quando que isso surgiu? Quando você era mais jovem, você já tinha interesse por esses temas? Demorou um pouco, Rômulo. Até o próprio marketing, naquela época ainda não era um conceito muito o que é marketing, né? Como trabalhar marketing. Tinha muito, sim, área comercial, área de vendas, Publicidade, né? mas publicidade e tal, aí não tinha ainda muito, ainda não era muito sólido. Nós estamos falando aí dos anos 80, né? E então eu iniciei minha carreira em áreas mais administrativas mesmo, área financeira, que foram
trabalhos onde eu me solidifiquei até para poder continuar os meus estudos. E aí, quando eu pude escolher uma carreira universitária e tal, eu optei por comunicação. E dentro de comunicação, me especializei em publicidade. A partir daí, então, nas empresas eu comecei a migrar aos poucos, era difícil estar consolidada numa área, já, inclusive com, né, um salário mais sólido e tal, e tendo que mudar de área, né, meio começar do zero em comunicação. E agência de publicidade, eu acabei não me atraindo muito, apesar do curso ser de publicidade, mas dentro da empresa que eu estava, quando eu me formei, eu já consegui uma oportunidade na área de marketing. Antigamente, como eu falei, sempre tinha um nome de vendas, Era muito ligado a vendas, era marketing, né? vendas, isso, Vendas ainda. estava no, né? Você chegou, eu te conheci no Grupo Pão de Açúcar. Quando Foi. que você chegou no Grupo Pão de Açúcar? Que ano que você chegou lá? Eu cheguei em 88, bem numa uma mudança de gestão, né, no grupo, quando o Abílio Diniz estava assumindo o grupo sozinho, né, desfazendo a sociedade com os irmãos e tal, então era uma reconstrução, o Pão de Açúcar diminuiu muito, estava crescendo, teria que crescer novamente, né, acho que ele ficou pela metade do que era, e aí o Abílio começou um processo, ele pessoalmente, né, com um grupo de gestores, a reconstruir, era esse o mote, né? Reconstrução do Grupo Pão de Açúcar. Até hoje ele é um influencer, né? Tá Ele sempre é nas redes, tá sempre em conexão com maravilhoso. todo mundo, Eu né? tive a honra, né, de trabalhar com ele e aprender como unir uma equipe em torno De um de um objetivo. ideal, de um objetivo, né? Então, é aquela coisa que eu sempre falo que às vezes falta hoje nas empresas, né? Você engajar as pessoas. Acho O que engajamento é o mais difícil, né, Sônia? engajamento é Você pode até difícil. motivar, você pode até convencer, mas engajar é o É, mais difícil, né? A pessoa falar, eu quero ir porque eu quero ir. eu acho que também as lideranças hoje precisam ser mais formadas nisso, sabe? Sim, Liderar não é só você coordenar, mandar, mas você também motivar, engajar. A gente lida com seres humanos, né? Não são máquinas que você programa. Então, você precisa entender, como líder, como funciona a sua equipe, né? Cada um tem uma personalidade. Então, você entender o que motiva. Você tem que perder um pouco de tempo com isso, às vezes o líder não gosta, é verdade. mas entender o que motiva cada um, assim. Você vai fazendo um pouco de trabalho de psicologia até. E olha, dá para tirar muita coisa boa de cada um. De gente assim que você fala, esse profissional aqui, ele é difícil, mas você pegando no ponto certo, você tira dele coisas maravilhosas. E eu acho que aos poucos a gente já vai mudando isso, as empresas estão começando a entender nos recursos humanos, no RH, que isso é Que o valor humano necessário. está preso a toda essa gestão de liderança. Eu estou falando com alguns profissionais gerentes que têm o mesmo perfil que você sobre a forma de gerir equipes, que fez uma transformação muito grande nos últimos 10 anos, mas as pessoas ainda não perceberam desses humanos que estão lá fazendo, entregando seus resultados, né, para todo mundo. Foi dentro do Pão de Açúcar que você começou a ter uma visão de sustentabilidade? Sim, foi porque nessa ocasião, o, o Grupo Pão de Açúcar vinha, nessa transformação toda que vinha acontecendo, tinha esse processo, então, como eu falei, de engajamento, era desde do pessoal administrativo até as equipes de loja, né? E aí espalhados pelo Brasil inteiro. E uma coisa que eu admiro muito no Abílio Diniz é essa capacidade que ele tinha de, justamente, né? Um grupo tão grande, fora o seu grupo mais direto, também trazer esse sentimento para as pessoas Que estavam mais dentro das distantes, né? unidades, das lojas, né? É muito bacana isso. Então, trazia aquela união de todos e rapidamente ele conseguiu trazer de volta o tamanho da empresa ao que era. E, Catalisou, né? isso para mim foi assim uma escola, né? Como isso e participar disso, né? Então foi uma escola maravilhosa.
E dentro disso, a empresa tinha uma visão de relacionamento com o seu cliente, o que que motivava o cliente. Então, se colocar, já tinha uma coisa de empatia muito grande. A empatia com o cliente, a empatia com a equipe, entre a equipe, né? Então, tinha Ele tinha isso, o foco no cliente como já um valor, né? exatamente. E então, com isso, se criou uma área que era também uma área de marketing, no caso, mas era um marketing que fazia o relacionamento da empresa, né? E na época, então, se chamava marketing institucional, que hoje essas áreas viraram sustentabilidade, né? Porque aí abrange Tudo. com outro olhar. Mas aí dentro desta área se trabalhava a imagem da marca, da empresa, do ponto de vista de relacionamento. Então, pelo esporte, pela cultura, música, dentro da área ambiental, pelo consumo consciente, já que estávamos dentro de uma rede Sim, pela né, de gestão de varejo. resíduos do varejo, né? Tudo Isso. isso. E o consumo consciente, por exemplo, se trabalhava junto às crianças na escola, né? Era muito interessante o projeto, que já começava a se preocupar com a criança. E aí depois veio a questão dos resíduos, dentro desse problema do resíduo, veio o projeto Estações de Reciclagem, né? Pão de Açúcar, Unilever, na época nós era o parceiro, e aí, para trabalhar justamente essa responsabilidade compartilhada sobre resíduo, da indústria que fabrica as embalagens, do varejo que distribui e do cliente que ali entra para adquirir aquela mercadoria e depois faz o quê com a embalagem, né? Então, é um projeto muito completo, porque realmente participavam todos. Então, na E, verdade, então, o marketing institucional criou uma visão estratégica de projetos que, né, que envolve sociedade, que tinham uma outra pegada, junto à questão do marketing, nesse movimento, seja ele social, seja ele relacionado à questão cultural, cultural, esporte, falando de saúde, esporte, né? que foi E levando, ambiental. né? Foi levando vocês para esse caminho, né? Exatamente. E até o social também, né? A participação em projetos sociais, junto com o governo, comunidades em que a gente estava inserido. Essa questão também estava uma preocupação da imagem do grupo também, né, Sônia? De você ter esses projetos sociais que Totalmente. pudesse também beneficiar a imagem perante ao cliente do varejo, né? Com certeza, porque o cliente ele olhava a marca não só como um local que ele entra para fazer suas compras, né? Ele tinha uma relação de amor mesmo, né, com a marca. Não, porque ali eu participo de coisas muito legais, né? E a marca, quer dizer, aquele ambiente, ele me traz e me remete a me preocupar, eu ter prazer com a cultura, eu cuidar da saúde com o esporte. Então, é todo um envolvimento que foi fantástico Tinha até para a um dos imagem. slogans, lugar de gente feliz, tinha uma É, coisa, né? exatamente. Agora, olha que interessante, você começou a falar do questão institucional, levou para o meio ambiente e descobriu que a gestão de resíduos daquela loja, né, entrava numa cadeia de economia circular praticamente, né, onde o consumo gerado, né, poderia ser menos impactado com o trabalho que o próprio grupo estava fazendo, né, de É, conscientização. Então você trabalhou muito a conscientização, não só das pessoas do grupo, mas também do cliente, né? muito do cliente. Porque quando você cria um ponto de entrega de resíduo pós-consumo, você está diretamente trabalhando a educação daquela pessoa. Exatamente. E um diferencial desse projeto, que se iniciou lá em 2002, né, com poucas lojas, é de colocar um ponto de entrega voluntária ali, já com viés de educação. Não é só levar e jogar num recipiente, né? Assim, é ter uma pessoa ali que conversasse, criar um Um consultor, né? relacionamento. É, Um promotor, né? que na verdade era um agente ambiental, um atendente, né? Depois virou até um
um cooperado, né, das cooperativas de reciclagem que vieram a participar. Era, Não começou com cooperativa, sim. mas depois as cooperativas entraram no Então, na projeto. verdade, o resíduo que chegava nesses pontos de entrega voluntárias iam para coletoras normais, depois que migrou para uma cooperativa, para um processo de Exatamente, cooperativa. exatamente. Agora, Ficou pouco tempo até com uma coletora. e vocês financiavam isso sozinhos? Porque assim, era pioneiro, tinha outros Era grupos fazendo, pioneiro. porque eu lembro também que eu não lembro de Você, outros grupos você varejistas trabalhou fazendo. no projeto. Não, na época realmente foi pioneiro. Colocar no estacionamento, numa área né, das lojas, um, um PEV, né, um ponto de entrega voluntária, tendo que fazer aquele gerenciamento para não atrapalhar a operação da loja. Estética, É, com, então tem toda essa operação, armazenamento e tudo mais, a gente não tinha noção se aquilo ia contaminar bombar ou também, se ia não, trazer muito, se se as pessoas geraria, iam aderir. sim, ou E incomodar. então começou assim, né? Começa com 3, logo em seguida 12, e chegou a só da rede Pão de Açúcar 240 lojas no Brasil todo, E né? vocês mesmos financiavam, o próprio Pão de Açúcar financiava O ou Pão tinha de parcerias? Açúcar e a Unilever, no caso, foi o parceiro que, com algumas marcas, alguns produtos, né, que Sim. eles tinham verbas de marketing para trabalhar, então financiavam esses pontos. Até porque na Unilever também eu estava iniciando minha consultoria com eles nessa época e eles tinham uma pegada muito Muito séria forte, de meio ambiente e de logística reversa, né? Da devolução da embalagem pós-consumo produzida por eles. Eu acho que esse foi o grande intuito inicial do projeto, né? Foi um encontro, Um né, assim, encontro. de vontade de fazer, e então deu muito certo, porque durou anos e anos, né, Anos e foi uma anos. parceria maravilhosa. E depois se estendeu pelas outras redes. Eu lembro até que a adesão do público foi tão grande que algumas lojas que eram Pão de Açúcar, que vieram a trocar de bandeira para outra marca da empresa, na época chamava-se Compre Bem, quando entrou a outra marca, para algumas lojas tirou a estação de reciclagem, né? Porque não era um projeto daquela rede e tal. Sim, Mas só faltou ter manifestação na frente da loja, com claro. cartazes, né? Que é isso, nosso ponto, não sei o quê. Não pôde tirar, porque realmente as pessoas vinham, porta-mala cheio. Sim. E um diferencial que eu falo, muito bacana que eu vejo hoje, que a gente não tem tanto esse cuidado, mas se trazia tudo limpo, organizado, caixinha de leite, para você ter uma ideia, vinha até amassadinha, enfardadinha já, assim, as pessoas dentro de casa, justamente porque elas iam e conversavam com aquele cooperado, o cooperado passava a experiência que ele tinha lá na hora da triagem, as pessoas iam manipular aquilo, tudo. Então eu falava, não, eu tenho que levar, já vou ajudar o pessoal, eu já faço aqui Sim, em casa. mas é uma educação que demorou, porque eu lembro que uma vez eu fui coletar um material na Ricardo Jafé, eu tinha um Twingo, e eu fui com o Twingo, porque o gerente tinha ligado e tinha pessoas levando colchão, levando coisas Verdade. terríveis para dentro do ponto de Teve entrega. essa fase, porque logo no começo, né, o cliente mesmo, como era pioneiro, né, o que que é uma coleta seletiva, né, o que que Sim, é uma embalagem pós-consumo? posso levar Então, qualquer acho que coisa, eu né? posso levar qualquer coisa. Olha, não dá nem para descrever aqui o que chegou. Foi aí que a gente falou, bom, temos que fazer uma coisa muito focada no cliente, né? Aí, olha, foram reuniões, café da manhã, eventos, levar cliente em ônibus, levávamos para cooperativas para ver o trabalho da triagem. Sim, Então, aí foi um trabalho mesmo, o próprio atendente abordando as pessoas, mostrando e tudo. E a gente até, eu com certa rapidez conseguiu reverter isso e não voltou mais. Quer dizer, a partir de que houve a compreensão, que reteu aquele aprendizado, o né? que era realmente para trazer embalagens pós-consumo. Ó, você vem, compra, faz a sua compra, depois você traz as embalagens de volta com o mínimo de limpeza Mínima, possível, né? né? Porque tem a questão da higiene, de limpar Isso. seco, limpo. Agora, eu acho que mostra-se claramente, Sônia, que o aprendizado e a educação está focada. Não existe outro caminho.
Não, Ou você educa, ou você não tem o retorno. Porque foi a educação que mudou o comportamento das pessoas que estavam levando resíduos que não eram exatamente. pertinentes daquilo. Porque não era cultura, né? Nunca foi. Coleta seletiva era uma coisa que começou nesse, Sim, né? Começo aí dos anos 2000 mesmo se exato. começou a falar disso. Nós Mesmo não tínhamos nem cooperativa na Mesmo com a Eco cidade. 1992, né, que teve aqui em São Paulo, ela foi um desbravar, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Unilever, fazendo as consultorias de meio ambiente, para eu implementar o sistema de coleta de resíduos no escritório, foi algo assim que inacreditável. Era quase. E fala, não, você não vai conseguir nunca. E lógico que com toda a estratégia de comunicação, de educação, foi mudando a cultura e as pessoas foram começando a entender como elas poderiam participar. Foi a partir disso que você pensou no Instituto, no IBAS? Foi. Ainda no Pão de Açúcar, eu imaginei criar uma organização, ter uma outra, não seria uma empresa, né? Então seria uma organização social Sem fins lucrativos, né? com foco em educação para que a gente pudesse fazer, começar a organizar toda essa experiência, né, que a gente teve mesmo, como lidar com o consumidor e até a experiência com as crianças também no projeto de consumo consciente que a gente tinha nas lojas, né? As escolas iam até o supermercado Sim. escola, que havia um supermercado escola, né? Foi montado para criança, na Teodoro Sampaio. Então, também um conceito maravilhoso, se aprendia tudo lá dentro, a origem das coisas, e a criança é um público dos mais importantes, né? Até para que realmente pudesse influenciar os pais, né? Sim. Então, havia também esse projeto. Então, com tudo isso, eu comecei a me envolver, me inspirar e falei, "Não, eu quero fazer alguma coisa paralelamente aí. E então criei o instituto junto, inclusive trocamos muitas ideias, né? Sim, Você juntos, lembra claro. sobre isso? E juntos aí pensamos no que íamos fazer. Era natural, né, Sônia, talvez, essa sua migração, né? Você estava com tantos contatos sociais, desde o esporte, desde a cultura, o meio ambiente, não tinha como você não entrar para o terceiro setor, né? Você foi deixando, né, a sua carreira dentro do pão e foi migrando como presidente do instituto, de uma organização não Isso. governamental que atendia. Qual era a grande missão do instituto É justamente a educação ambiental? ambiental, né? No ambiente que fosse. Então, dentro de empresas, dentro de condomínios residenciais e comerciais. Depois, nós somos muito forte para eventos, grandes eventos. Tipo, feiras, convenções. Então, desde os grandes pavilhões aí, como a Anhembi, Você fazia parcerias com coletoras para remover os resíduos desses eventos. e trazia as cooperativas para o trabalho da coleta seletiva. Então, nós nos uníamos à operação de limpeza Dos nas estandes, feiras, né? das feiras. Dos estandes, e seja do evento que fosse. Na feira gera muito resíduo. E aí nós éramos, o IBAS era contratado pela organização do evento para fazer essa gestão. Aí a gente, junto com a empresa que iria coletar o resíduo que ia para o aterro, a parte de operacional, que era a empresa que fazia a limpeza mesmo, com o pessoal que recolhia Sim. tudo, e a cooperativa que ficava na retaguarda, né, com os coletores, tal, conforme o material ia chegando. Já a feira mesmo já tinha falando de eventos, né? A feira mesmo já tinha os coletores e tudo mais, e os visitantes, então, mesmo quem participava da feira, ia ali separando. Quando chegava ali na retaguarda, a cooperativa fazia aquela triagem e todo o material então ia para a cooperativa, né? E a parte que não reciclável ali, ou que não se achava uma destinação, ia então para o aterro. Mas a gente conseguiu muita coisa. Na época, até, por exemplo, madeira, que é uma coisa que se tem muito em evento, a gente conseguia Dá um dar destino. um destino correto para reciclar mesmo, virar.
A entrada das cooperativas era uma estratégia, assim, por que que as cooperativas chegaram? Porque como o programa era um programa social, É. cabia, né? Por exemplo, a cooperativa ela gera receita para os cooperados baseados nos resíduos que são doados. Então, na É. verdade, os resíduos de uma feira, por exemplo, você não comprava. Eles eram doados para o instituto Eles que come repassava para a cooperativa para gerar Isso. renda. Eles comercializavam, né? Mas fora isso, nós fazíamos um pagamento pelo serviço. Então, ele estava ali, né, fazendo aquela triagem e Sim, tudo. tinha uma mão de obra. Como as outras empresas ali contratadas, a gente pagava a mão de obra e doava o resíduo, né? E isso era. As cooperativas gostavam muito, a gente fazia esse meio de campo, né? Trazendo a cooperativa para prestar serviço, que é uma coisa que hoje até está um pouquinho melhor, mas né, sempre foi muito difícil Sim, trazer a cooperativa para prestar serviço para a empresa privada, tudo. sim. E aí eles vinham e faziam essa parte, Existem muitos né? problemas de compliance para trazer a cooperativa para dentro das questões legais, né? Você hoje completou 20 anos de instituto, então, ano passado, nessa estrutura toda. Ó, o Instituto, ele foi criado Fevereiro em e 2007. 7. Isso. Ah, então 2007 que ele... Então, 2002 começou o processo no pão, no pão, em Aí foi 2000... todo o meu contato Sim, com tudo isso, tal, a inspiração veio, a experiência, tal. Aí a criação do instituto veio 5 anos do depois. Instituto, E hoje como que está o instituto? O que que ele faz? Como que ele está com os projetos? Então, Rômulo, a experiência posterior ao do Pão de Açúcar, que foi quando aí surgiu, né, o Instituto surgiu ali no final da minha experiência, da minha gestão com o Pão de Açúcar, na minha gestão dessa área com o Pão de Açúcar. Quando eu saí do Pão de Açúcar, eu fui tocar o Instituto. Eu fiquei tocando somente o Instituto por uns 3 anos, Sim. né? Aí onde desenvolvemos essa parte toda de eventos, condomínios, essa parte toda. E aí eu acabei tendo um convite para trabalhar numa empresa de gestão de resíduos mesmo. E aí foi muito interessante, né? Porque é mergulhar mesmo nesse Profundamente. universo. Uma grande empresa, a maior do Brasil, e então aí eu acabei, o instituto ficou um pouco adormecido, vamos dizer assim, porque eu achei muito importante. Eu não tinha braços para fazer as Sim. duas coisas, E né? o Então, expertise também que essa empresa ia gerar para você e agregar é, depois numa continuidade. eu imaginei isso e foi o que aconteceu. O contato com a operação de aterros sanitários, transbordos, quer dizer, a parte mesmo operacional, A complexidade que ninguém enxerga e que ele fica é, longe dos olhos do quem consome, na verdade, né? exatamente. E o trabalho em todo o Brasil, né? Então, eram situações de fazer a gestão de conflitos e o impacto de aterros sanitários, muitas vezes em comunidades, né? E fazer aquela educação também ambiental, aquela conversa também. Então, eu acabei me especializando em comunicação social, que seria assim, a informação chegar no entorno, né? O que é a aproximação da comunidade com aquela operação, mitigação dos impactos e tal. Eu foquei muito nisso, foi também muito rico Claro. para entender a visão das pessoas sobre aquilo, né? Até porque Aterro existe. sanitário é lixão, né? Esse conhecimento Uma é muito pequeno, né? As pessoas não sabem diferenciar um aterro de um de um lixão. lixão e coisas assim. Então, foi muito rico. E Brasil inteiro, quer dizer, a gente pegava a cultura do Nordeste, do Norte, até até na América do Sul, que tinha operação até na Colômbia e tal. E era muito interessante ter essa experiência. E nessa trajetória também o relacionamento com cooperativas continuou. A gente muitas vezes chegava num município para, por exemplo, fechar um lixão e construir um aterro. Só que nesse lixão tinha um monte de gente trabalhando. Então, o compromisso da empresa de montar junto com a prefeitura, muitas vezes com a promotoria de meio ambiente local, que estava de olho nisso, uma cooperativa, pegar aqueles catadores, montar uma cooperativa,
montar o galpão, treinar, fazer, né? Então, esse trabalho continuou e aí, de uma maneira, a lidar com os municípios, falar com prefeituras, secretarias de meio ambiente, tudo. Então, foram 7 anos nessa área Dedicados a isso. dedicados a isso. Então, é assim, mesmo não utilizando o nome do instituto, mas eu continuei trabalhando por isso, Sim, né? agregando inclusive conhecimento para você depois retomar ele, que foi o que você fez. Isso. E relacionamentos que eu tenho até hoje mesmo, não estando mais na empresa, né? Ainda muita coisa que muitas pessoas ainda, cooperativas e tal, de todo o Brasil, eu tenho contato. Eu gosto, eu acho assim. Você sabe que o nosso podcast ele tem uma duração específica e quando a gente fala de gestão de resíduos e eu estou vendo você falar, eu queria tanto depois que a gente pudesse aprofundar isso, porque as pessoas desconhecem um pouco ainda o que nós estamos vivendo 30 anos depois, né? É Porque verdade. porque você vê, houve evolução, é claro, seria um erro falar que não teve evolução, mas não foi muito pequena perto da expectativa que a gente tinha. Ah, sim. Eu acho que a gente até chegou a avançar um pouco, né? Avançamos assim até na época de uma maneira estávamos bem animados, mas depois acabou caindo em discurso, né? Veio aquela questão, olha, chegou a política nacional de resíduos, Sim, né, para orientar sim. estados, municípios em políticas e tudo mais, mas é aquela coisa, Elas não se fortaleceram. não se fortaleceram, não, mesmo os próprios atores, né? Eu percebo indústrias, o próprio consumidor também não foi mais impactado dessa forma, né? Como a gente até sonhava no começo. E então era aquela coisa assim, eu vou devagar aí, porque senão vai aumentar custo no meu processo, eu não quero me comprometer com isso, com aquilo. Então, as empresas foram assim indo muito mais às vezes numa coisa, às vezes apresentavam muito mais uma coisa que tinha uma imagem muito maior do que era na realidade, né? Isso aconteceu bastante. E, e aí acompanhamos toda essa história. Hoje eu quero de uma certa forma tentar trazer, e se você depois também topar com isso, porque eu queria aproveitar o nosso canal de comunicação do Mask TV para ter um momento com o IBAS. Porque eu quero falar de gestão de resíduos, eu quero falar da complexidade da coleta seletiva, eu queria falar de educação ambiental. E a gente pode depois separar esses Sim, temas. que é tão É amplo, tão amplo e tratar disso, porque hoje eu quero por falar por etapas, né? etapas, porque assim, quem está vendo, de repente fala assim, poxa, eu quero saber como fazer a coleta seletiva. Por que que eu faço errado, né? É. Por que que eu Porque o meu condomínio não não tem, tem, né? ou se tem, por que que é tão ruim, Isso, então tem né? tanta coisa. É, Empresas ainda que poderiam ter uma coleta seletiva saudável, a gente não vê. Mas tem uma outra coisa que me interessou dentro do nosso bate-papo anterior, que é a reciclagem têxtil. Então, nós vamos fazer dois momentos. Nós vamos voltar sim, depois. Eu quero depois te fazer um convite, Sônia, tá. para que o IBAS, que é o Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, esteja aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês, falando dessa questão do meio ambiente, de geração de renda, de gestão de resíduos, de sustentabilidade, de ESG, que é um tema extremamente É, atual e que a gente precisa trazer para essa pauta. Mas eu fiquei interessado também nessa reciclagem têxtil, que é um novo projeto que você está vivendo. perfeito. O que que é isso, a reciclagem têxtil? Romulo, o que me chamou a atenção foi a sede do nosso instituto fica no centro da cidade de São Paulo, né? No bairro do Campos Elíseos. E é uma região hoje, o centro, todo mundo tem acompanhado até nas mídias aí, o nosso centro, centro histórico, aquela região ali mesmo de Santa Santa Cecília, Campos Cecília, Elíseos, Campos tal, Elíseos, está Avenida São enfrentando João, todo esse problema de pessoas em situação moradores de de rua, rua, né? Cracolândia. Então, a situação hoje é muito complicada ali. E aí eu observei, até porque é uma região que é vizinha ali, a região do Bom Retiro, onde nós temos muitas confecções, que também não fica longe do Brás, onde tem outras várias Sim, confecções. Então, a gente encontra por ali muito resíduo de têxtil, que pela são as quantidade de sobras de confecções. tecidos e de Isso. confecções, né? E,
E Elas também impactam o meio ambiente tanto assim? Assim, não tem um muito, destino? Porque não muito. se fala tanto do resíduo sólido, né, do É, lixo urbano, né? pós-consumo, do lixo urbano, É. mas uma roupa, um tecido, Então, né, quando ele não é utilizado, o que que acontece com ele? então, hoje não se tem Uma você pode destinação, ter uma doação uma para doação campanhas, você tem as campanhas de do agasalho, inverno e tal, e ainda assim, Rômulo, é uma coisa que eu constatei, né? Até para campanhas assim anuais ou ocasionais, assim, questão de tragédias que às vezes, né, se faz campanha com roupas, eh, chegam muitas doações, às vezes até muito maiores do que o que se consegue distribuir. E sim, acaba sobrando bastante roupa usada é mesmo, verdade. sabe? Então, fora os retalhos, a própria roupa usada, ela acaba, quando não vai para uma doação e tal, acaba indo para o lixo também. E na parte industrial, têxtil, né, indústria têxtil, ou mesmo as confecções, direto, vai para aterro, isso quando não vai para lixão, isso quando não acaba nos rios, não acaba. Se você pegar aquela região essa região do Bom Retiro, que eu falo, assim, se encontra muito resíduo. E também tem muito catador, outro que faz parte do universo ali, né? O catador que ele pega esses resíduos, se ele puder vender, ele consegue Transformar em algum vender, dinheiro, ele vende ou se não e descarta também de novo, né, Sônia? acaba jogando em outro lugar pior. Então, isso inspirou, trouxe uma inspiração. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre as iniciativas nessa área, eu percebi que não existem muitas, que ainda falta um estudo para a gente poder fechar essa conta também, né? Como que a gente conseguiria fazer um trabalho para fechar essa conta? Mesma coisa, gerar emprego, já que tem o Renda, né? catador também o problema social, né? Tem o Sim. catador desse tipo de resíduo em algumas regiões específicas e vi até um pouquinho como a coisa se dá fora do Brasil, né? Tem esse resíduo ele é exportado por alguns países para serem destinados para países que acabam como no deserto do Atacama, né? Acaba sendo, tira da minha frente, mas não tem Uma é, finalidade, né, exatamente adequada. uma destinação adequada, né? Então fizemos algumas pesquisas de possibilidades, tudo. Então estamos desenhando um projeto para a gente fazer até focando agora na região central, porque justamente tem Onde está o nicho, né, esse ambiente que eu de, descrevi, co- de, né? de, de Já comércio têxtil, né? isso das confecções, dessas pessoas que fazem isso. Aí o IBAS fez uma parceria com uma ONG que já atua há 30 anos também no centro, faz muita assistência dessas pessoas que estão em situação de rua, mas também tem um trabalho de reutilização de retalhos têxteis, né? Trabalha Sim, muito, inclusive até compra dos catadores muitos resíduos para reaproveitá-los. e criou uma grife até Ah, é? de peças muito bonitas, tipo mochilas, bolsas e tal, mas é um negócio de extremo bom gosto. Não é aquela coisa, sabe, simples de juntar Sim, retalhos e coisas muito bonitas, né? A ONG tem uma Clube preocupação de Mães, estética. Clube de Mães do Brasil, que Ai, é famosíssima aqui ali, fica no Castelinho ali, né? Castelinho ali. Aquele castelinho é desde 1917, ele é bem famoso. Então ali fica o Clube de Mães do Do Brasil. Brasil. Bem pertinho da sede do IBAS, né? Então, agora nós estamos nos unindo numa parceria, eles também precisam de braços e tal, para que a gente possa criar um projeto maior, a gente poder ampliar esse trabalho do Clube de Mães, né? Formar costureiras, porque não é uma costura comum, é uma costura criativa, Sim, ela é mais complexa. Então, estamos aí buscando precisa de uma formação, né? uma formação. A prefeitura tem auxiliado o Clube de Mães com algumas verbas aí para essa formação, mas a gente também está procurando um espaço para criar uma central de triagem mesmo, Hum, para a gente poder trazer esse resíduo. Vamos trazer especialistas até já que possam nos orientar na
na Na separação separa na disso tudo. segregação desses É, desses insumos, né, que são porque vários, né? Você várias tem a categorias. malha, você tem o tecido que é mais O tergal, o sintético, jeans, o mais é, sintético, o menos aquele que sintético. vale mais, que vale menos e tal. Mas as É uma destinações classificação grande, né, Sam? é bem grande. Por isso que a gente está buscando especialistas assim, até na universidade, e tudo para nos auxiliar e a gente formar essas pessoas para poder fazer essa separação. E você já tem parcerias para isso? Não, isso está na estrutura do projeto, porque você vai trabalhar no mesmo processo de gerenciamento. Identificação do ponto gerador, coleta e entrega no galpão, onde vai estar o processo de... Isso, já identificando os compradores, né, como é que fica essa rede comercial. Então, a gente tem, por exemplo, como a indústria recicladora, a indústria automobilística utiliza bastante isso, desde que esse material já venha dentro das especificações deles. Sim, Então, a gente está fazendo essa pesquisa para entender o mercado sim, e poder já fazer um plano de negócio mesmo para que a coisa tem que parar em pé, né? A claro, gente tem claro. que ter visão de sustentabilidade econômica. Então, nós estamos estudando isso, temos um grupo, então, nós Com o com o Clube de Clube de Mães, Mães e Brasil. mais alguns especialistas que a gente está convidando para que a gente possa, então, desenvolver esse projeto. Já estamos conversando com o governo, tem várias áreas no centro que estão desocupadas, tipo galpões, que a gente vai solicitar uma parceria para que se possa montar, pelo menos a primeira unidade, para a gente fazer esse piloto, e aí poder ali formatar mesmo, né, uma unidade de valorização de resíduos. Essa vai ser a parte mais, vamos dizer assim, industrial. E a parte criativa, que é a que o Clube Clube de de Mães do Mães Brasil vai vai fazer. fazer, né? Tá. Que aí gera trabalho, gera renda, profissionalização. Então, assim, ele tem esse viés para dar conta, né, do volume que é muito grande. Eu gostei bastante dessa ideia da reciclagem do produto têxtil. Você já tem alguma empresa interessada ou como isso está sendo estruturado? Daqui a pouquinho você divulga isso com mais força para que outras empresas também possam, de certa forma, apoiar esse projeto. Porque como o Instituto é uma organização não governamental, é uma OCIP também, não é? É. Então, assim, quem apoia pode ter benefícios na isenção de imposto, não pode? Pode, pode. A gente, então, tá desenhando tudo isso justamente para que nós possamos apresentar aos possíveis parceiros, apoiadores. Estamos buscando, inclusive, empresas, de fora, né, internacionais, nessa área de equipamentos, Sim, também que nós viemos conhecendo aí na trajetória, na jornada, empresas que fabricam materiais, equipamentos de gestão de resíduos, equipamentos para triagem, essa coisa, estão chegando aí no Brasil e tal, e que já apoiam projetos sociais em outros lugares do mundo e que demonstraram interesse em nos ajudar. Ainda é cedo para falar, porque nós claro, estamos conversando, né? claro. Estamos conversando aí a parceria, mas como nós vamos ter a oportunidade de voltar aqui, como você falou, eu acho que a gente pode dividir esse tema, né, em etapas, tanto Claro, do claro. resíduo Eu queria, urbano eu queria como mesmo. É, têxtil e a eu gente. queria te fazer um convite mesmo oficial. Quero que todo mundo que está assistindo saiba. Olha, todo mês o IBAS, Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável, vai estar aqui abordando um tema, discutindo um tema relevante. Agora, esse da reciclagem de resíduos têxteis, que é algo realmente importante e que a gente está sempre focado no resíduo sólido, mas eu acho que não quer dizer que você vai deixar de lado, mas eu acho que você vai unir, né? E vai Exatamente. olhar por um nicho de setor que realmente também tem um impacto grande. Aham. Então eu vou realmente reforçar o convite. Venha, a gente faz essa programação mensal. Eu estou muito feliz com o resultado desse projeto. Nós estamos aqui no nosso o sétimo, oitavo episódio já, fechando uma primeira temporada de 8 episódios, que eu achei que eu seria cancelado no primeiro. Né? Mas eu falei, bom, eu acho que as pessoas, eu vi um feedback que falou, continua, né? Dá uma chance para isso, né? É. Porque se você interrompe um projeto, você não vê a colheita dele quando tem tanto amor envolvido.
É verdade. Olha, Sônia, nós vamos falar então mais sobre isso. A gente vai manter esse nosso tempo que eu estabeleci, que eu acordei com quem É. assiste, de 40 minutos de bate-papo, porque Hum. hoje as pessoas estão muito apressadas, né, Sônia? Depois da É, pandemia, não tem como dizer que não está não todo dá para mundo. esticar Não muito. dá para esticar porque realmente eu tô, né, a ansiedade ali batendo na porta, o estresse batendo na porta de todo É mundo. verdade. Então, por que que eu vou me ligar num tema? Então, assim, eu acho que hoje é um tema, tudo que você falou, não só da tua trajetória, porque eu acho que quando você faz a tua estrutura para você falar da indústria têxtil e onde você quer chegar com o resíduo têxtil, quando você fala de um equipamento apropriado, é diferente de uma enfardadeira, né? Nós estamos falando de um tecido que precisa de outros mecanismos para ser É, dissolvido, para ser separado das suas fibras, né, desfiado, enfim, desfiado, né, tem e para vários depois processos. ainda o Clube de Mãe Brasil pegar esse material e transformar num material novo e num material que possa gerar renda para quem faz e depois gerar renda para uma comunidade, para uma economia circular. Esse é o seu objetivo, não é? É o meu É objetivo. uma missão, Eu né? quero te agradecer muito a oportunidade de fazer parte do projeto Mask TV, né? É uma oportunidade da gente conversar com o público, expor as ideias, né? Sim, E contar para as pessoas, aí trazer pessoas que se interesse. queiram participar. E isso é muito importante para a gente. Eu queria até parabenizá-lo pelo projeto. E tenho certeza que a gente consegue desenvolver coisas aqui maravilhosas, assim, fazendo, focando nos temas, né, e trazer ou semanalmente ou quinzenalmente, assim, as novidades, as coisas mais formatadas, né, para que quem tiver interesse em participar e a gente consiga até fazer um convite mais objetivo, né? Sim, Hoje foi uma conversa muito da gente se conhecer, não eu e você, que há sim, 20 não, anos é. Mas a estamos história juntos. da gente poder se aproximar com esse É, objetivo. desse público que tem o interesse. Desse canal de comunicação também, né, Sônia, que é muito É, novo. falando de gente, né? Falando De seres humanos, que é o que de mais a seres gente importa humanos, pra é. gente, eu acho que eu estou muito feliz, Sônia, porque de tentar, de uma certa forma, me aproximar do IBAS. Então, nós vamos ter aqui sim um momento do IBAS, do Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Não sei se vai ser semanal ou quinzenal, mas vamos ter todo o tempo falando, trazendo, tirando sua dúvida, fazendo você entender não só sobre sustentabilidade, sobre ESG, sobre a gestão de resíduos, sobre logística reversa, sobre a logística reversa da indústria têxtil. Então, assim, você da indústria têxtil já sabe que tem um projeto aqui, ó, sendo fomentado, que já está num caminho muito interessante, movimentado pela Sônia Manastan, presidente do IBAS, Instituto Brasileiro do Ambiente Sustentável. Sônia, olha, eu vou deixar aqui para você nessa câmera falar, agradecer as pessoas que assistiram ou ouviram o nosso podcast e deixar o seu Instagram para que as pessoas possam, apesar que vai passar aqui, tá? A gente vai colocar aquele caractere aqui para todo Tá. mundo saber e entrar em contato. Mas acho que agora nós só estamos começando uma história. De coração, muito obrigado por ter vindo, viu? Ah, eu que agradeço. E eu quero trazer muitas coisas interessantes aqui. Nós estamos no @ibasbrasil, né? Vamos estar postando lá as novidades e tudo mais. Acho que tem uma frase que até eu vou fechar aqui a minha participação essa tarde, Por favor. que o meio ambiente começa pelo ambiente que você vive, né? Então, assim, o teu gesto, assim, na cozinha da sua casa, dentro da sua casa, na sua rua, no seu bairro. Às vezes a gente fala meio ambiente, Amazônia, que está queimando, não sei o quê, mas dentro, assim, dentro da sua casa, assim, É o a tua ambiente que você atitude vive. não é uma atitude que ajude o meio ambiente, não adianta pensar lá longe. Então, é esse olhar que a gente quer trazer, né? Quando eu convivendo ali no centro, eu percebi aquele movimento todo da questão têxtil e tudo, é o olhar para o bairro que eu tô ali vivendo e, nossa, o que que eu posso fazer Protegendo, né? para isso, né? Ó, engajando pessoas, gerando trabalho. Então, esse olhar mais que a gente gostaria de trazer, né? O que que eu posso fazer para melhorar minha rua, o meu prédio, a minha escola, né? Aquela coisa do pertencimento, é meu, eu vou cuidar. Cuidar é a palavra, né? Então, a gente falou um monte de assunto aqui, mas voltando aqui para o ser humano,
né, o ser humano, assim, o que ele pensa, como ele age, parte daí, né? Tudo, as ideias, a vontade. Então, é essa mensagem que eu queria deixar e para que a gente realmente evolua em coisas práticas, sabe, Saia Rômulo? do discurso, Prática, né, Sônia? a gente faz assim, simpósios, congressos, é, Eventos. lives e não sei o quê. Gente, vamos pôr a mão na massa. É. Dizem que a aprendizagem é vital, mas nada funciona se não for na prática. Então, para que aprender tudo isso se você não está usando? Depois não, né? Esse foi o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Muito obrigado por ter assistido ou ouvido o nosso podcast com a Sônia Manastan. Nós estamos nas principais plataformas digitais e eu conto com você no próximo episódio. E lembre-se, todo mês vai ter IBAS aqui com a gente falando de sustentabilidade. Até mais.